você quer começar a falar inglês no seu profissional, no seu dia a dia, no seu trabalho, você não pode fazer isso aqui, ó. Vou até colocar aqui escrito, ó. Não faça isso. Que é o quê? Você não pode ficar só decorando palavras técnicas, achando que só decorar vai te fazer falar. Como assim, professor? Teacher, eu não posso memorizar as palavras? Gente, só você ficar memorizando as palavras técnicas não necessariamente vai te fazer se comunicar nesse contexto mais business, nesse contexto mais do inglês para trabalho. Não adianta você pesquisar lá no Google, 10 palavras para utilizar no trabalho, 3 expressões que vão me fazer falar inglês no trabalho. Por quê? Porque isso por si só, você só saber as palavras técnicas, isso não vai ser suficiente para você conseguir realmente falar e se comunicar lá. Não vai ser suficiente para você fazer uma reunião em inglês, para você conseguir, ir lá e falar com os nativos em inglês, falando do business, do negócio, da empresa. Isso não é suficiente. Então, se você só tá fazendo isso, isso está errado. This is the wrong way. Esse é o jeito errado de ficar aprendendo essa parada. Tá bom? O que você precisa para conseguir evoluir? Você precisa, ó, vou até colocar aqui, ó, você precisa praticar com conteúdo contextualizado para esse tipo de inglês. Como assim, teacher? Não é só aprender palavras? Não. Você vai fazer o que se você quer falar inglês profissionalmente no seu trabalho? Você vai pegar diversos conteúdos, diálogos, artigos, textos com áudio, tudo é que envolve esse inglês profissional e você vai começar a treinar ouvindo. Você vai praticar com diálogos reais ali, de conversas reais, de exemplos reais. Tá vendo como é diferente você praticar através de um contexto, de um vídeo, de um áudio, onde você tá realmente vendo ali como funcionar na prática do que você só aprender 3 palavrinhas novas, só aprender 15 palavrinhas novas, é totalmente diferente. Então, se você quiser aprender a falar inglês de verdade no seu trabalho, começa a praticar dessa forma, começa a aprender através de conteúdo contextualizado para aquele momento que você quer, para sua, por exemplo, um conteúdo específico de uma reunião, o conteúdo específico de, por exemplo, de uma entrevista que você vai fazer em inglês. Isso vai fazer total diferença. E eu trouxe aqui para a aula de hoje um exemplo de um diálogo real, ou seja, são duas pessoas nesse contexto de inglês profissional, nesse contexto de inglês para trabalho, e você vai entender como que você pratica o seu inglês usando esses conteúdos, tá bom? Então é um diálogo, tá? Entre duas pessoas. Quem tá no YouTube aqui, ó, vocês vão começar a ver aqui, ó, que é um diálogo entre eu, Matheus, e a Ana. It's between me and Anna. E dentro desse diálogo, vocês vão perceber que tem várias expressões, várias frases, várias combinações de palavras que estão relacionadas ao inglês profissional. Então eu vou tocar aqui, deixa eu só arrumar para o pessoal conseguir ver aqui no YouTube, que está um pouco para cá. Aí, agora foi. Então, você vai conseguir ver dentro desse dialogue, desse diálogo, várias expressões para você utilizar aí no seu profissional. Eu vou tocar pela primeira vez aqui, e, gente, pela primeira vez, talvez você não vai conseguir entender tudo ainda. Você não vai entender 100% das palavras que vão surgir ali. Você vai perder muita coisa, só que a gente vai analisar junto. Eu vou te explicar esse vocabulário. Você vai realmente entender o que o Matheus e a Ana dentro desse diálogo eles querem, eles estão falando ali. Lembrando que é pro inglês profissional, inglês para trabalho, tá bom? Anna. How are you? I'm good, Mr. Anjos. I'm getting ready for our meeting. Can you send me the reports ASAP? Sure. The deadline is tomorrow, right? Yes. We have a follow-up meeting at 4 p.m. today. Okay. The budget for this project is so small. I I know. know. Let's talk about it on the brainstorming. Nice. Nice. See you later, Matt. See you soon. See you soon. Boa. Ó, tá vendo aqui, gente? Esse aqui, deixa eu só ver se o pessoal do
Vocês estão conseguindo me ver. Então, ó, agora vocês estão conseguindo me ver nos dois lugares. Ó, vamos lá, vamos entender o que eles quiseram dizer aqui nesse dialogue. Primeira vez que eu faço isso, fico com o celular na mão aqui no Instagram. Ó, o pessoal do Instagram, gente, eu tô fazendo o maior corre aqui pra vocês, hein? Vocês conseguirem ver. Então, ó, eu comecei. Good morning, Anna. How are you? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que pra falar, por exemplo, num contexto mais formal, quando eu quero perguntar como você tá, você não vai usar o what's up. O what's up é totalmente informal. Então você vai utilizar nesses casos o how are you. Então você tá numa empresa, por exemplo, você vai perguntar como alguém está, você vai perguntar how are you? How are you? E gente, não é o how are you, que nem muito brasileiro fala, ó, how are you? How are you? Aí a Ana me respondeu: I'm good, eu estou bem, I'm good, Mr. Angels, ou seja, Mateus Anjos, né? Eles chamam de Mr. Angels. Aí ela fala, ó, I'm getting ready for our meeting. Eu estou me preparando para nossa reunião. Então ó, vou colocar o vocabulário aqui embaixo, tá? Então, ó, uma das expressões profissionais, uma combinação que você precisa ter aí dentro do seu vocabulário no inglês profissional é o get ready, que é você basicamente ficar pronto ou ficar pronta para alguma coisa. Então ela falou que aqui, ó, I'm getting ready for our meeting. Eu estou me preparando para nossa reunião. Tá vendo? Então, gente, quando você foca realmente em aprender as combinações, quando você deixa de ficar tentando decorar palavras soltas ali, aquelas listas de palavras, e quando você foca em realmente pegar essas combinações que fazem parte do idioma, você consegue formar frases muito mais rápido, fica mais simples para você conseguir entender o idioma, tá vendo? Então ela fala, ó, eu estou me preparando para nossa reunião. Para quem não sabe, a palavrinha meeting, podem repetir, ó, meeting significa reunião. Então, I'm getting ready for our meeting, tá bom? Aí depois eu falo, ó, can you send me the reports? Você consegue me mandar os relatórios? Então, os reports são os relatórios. E aí a gente tem uma expressãozinha aqui, ó, que é o famoso ASAP. ASAP. Quando você ouvir isso aqui de um nativo falando inglês, gente, ASAP significa o mais rápido possível. Então, no diálogo aqui, eu tô pedindo pra Ana, né? Meu, você pode me mandar os relatórios o mais rápido possível? ASAP. Can you send me the reports ASAP? Então é isso que eu tô pedindo aqui pra ela. Lembrando que, ó, uma outra palavrinha totalmente relacionada a esse inglês profissional é a palavrinha reports. Os relatórios. Reports. So, can you send me the reports ASAP? E ela responde, claro, sure. The deadline is tomorrow. Ou seja, o deadline seria o prazo. O prazo é amanhã, certo? The deadline is tomorrow, right? Então, toda vez que você também ouvir essa palavrinha deadline no inglês significa prazo para alguma coisa. Ah, então, ó, the deadline is tomorrow. Então, o prazo é amanhã. Então você tem que entregar amanhã. The deadline is tomorrow. Tá vendo quantas expressões aqui a gente tá aprendendo? E tudo isso você vai precisar quando você estiver realmente utilizando o inglês no profissional, no seu dia a dia, no seu trabalho, utilizando realmente profissionalmente essa parada.